Desde que tivemos um segundo flashback sobre a origem do Sanji em Holy Cake, explorando um pouco mais seu personagem, a comunidade de One Piece parece ter visto isso como algo obrigatório para todos os Mugiwaras. Querem outro flashback pro Frank, pra Nami, pro Brook. Na verdade, mostrar mais do passado do Brook poderia ser bem interessante, né? Um mano de 90 anos definitivamente viveu muito, mesmo que ele esteja morto. Mas esse não é o assunto de hoje, estou aqui para falar dele, do homem, da lenda, do imparável, do solador Roronoa Zoro. Amado por uns e odiado por outros, a fã de One Piece anseia por um maior aprofundamento no passado do Zoro, já que o flashback que temos dele com a Kuina não é muito assim amado pelos fãs. Bom, qual o flashback nesse caso aqui? O flashback é um recurso usado em histórias para mostrar acontecimentos que precedem a história atual. Às vezes sendo algo que aconteceu durante a história, mas não foi mostrado por algum motivo e no futuro a obra retorna a esse momento como um flashback. E é usado na maioria das vezes contando o passado de algum personagem, justamente para explicar por que ele é do jeito que ele é. Com o arco de Wano, as possibilidades eram diversas, eram enormes possibilidades de explorar o Zoro. Afinal, onde seria melhor dar destaque para o futuro maior espadachim do mundo do que o país dos samurais? E o Oda tava flertando com essas possibilidades. Esse velho sabe muito bem o que ele tava fazendo, traçando paralelos com o lendário deus da espada, o herói de Wano, além de, claro, o Shimotsuki e o Shimaru. Enquanto Kawamatsu olha pro Zoro e fala que ele é como uma imagem inspirada de Shimaru, na verdade quem fala isso é o Ryokoro. Não que seja relevante, porém é sempre bom tá me corrigindo aí. Não tinha como não pensar que eles não tinham alguma ligação. E era certo que o Oda ia ligar os dois, fazer alguma história insana, bolada, com a sua mente genial pra explicar a ligação deles. Até que o ano acaba e o Oda lança a explicação em SBS. Eu vou ter que falar, mano. Geral achou paia. O Oda flertou com mais história pro Zoro e no fim só meteu a árvore genealógica dele no SBS, explicando que o Shimaru é tio-avô do Zoro e que a irmã dele saiu de Wano com o Kozaburo, onde se casou com o lendário Roronoa Zoro. E muita gente, principalmente os fãs do Zoro, ficaram putos da vida pelo Zoro não ter sido mais explorado. Queriam um pouco mais de destaque pra ele, não. Segundo flashback pra ele, igual o Vizout Sanji teve em Holy Cake. Porém, agora, depois que tanto tempo se passou disso, eu venho aqui pra falar que o Zoro não precisa de mais história. Podem achar ruim, mas o curto flashback dele no começo da obra já funciona muito bem pro personagem dele, na minha opinião. Em poucas páginas é apresentado o que precisamos saber sobre o Zoro, a personalidade determinada dele, o quanto ele se esforça para conseguir o que ele quer, a ambição de se tornar o maior do mundo, o peso por trás desse sonho, sua ligação com sua espada mais importante, enfim. É curto, mas é o suficiente para entender o personagem do Zoro e ele funciona muito bem no mangá. É um bom backstory, algo que adiciona bastante na construção de um personagem, isso não dá pra negar. Porém, assim, não é algo totalmente necessário, não é essencial para a construção de um personagem. Ele pode funcionar bem, mesmo tendo um flashback curto ou não tendo um flashback no geral. Como, por exemplo, você tem personagens como Aizen ou Sukuna, vilões aí que conseguem ser personagens muito bons, mesmo não tendo um flashback de como foi sua infância e tudo o que eles passaram. E o Zoro, no caso, ele tem seu flashback, bem curtinho, porém ele é suficiente na obra. Não acho que tenha mais algo que precisa ser falado sobre o Zoro. Nem sequer acredito que tem espaço pra isso, porque se for contar um pouco da vida do Zoro depois da morte da Kuina, ele crescendo até se tornar um caçador de piratas, ia ser só ele derrotando figurantes até ganhar essa fama. E se for pra ser antes, também não tem muito o que contar, porque ele era muito novo. O Zoro era um moleque atentado que ficava desafiando vários dojo por aí até conhecer a Kuina e levar porrada mais de 2000 vezes. Eu pessoalmente também acho vacilo o Oda ter jogado a relação do Zoro com o Shimaru em um SBS. É algo que ele tava flertando no ar. Fazer isso eu achei muito paia. Gostaria que fosse explicado no mangá a relação dos dois, porém, nada além disso teria necessidade, uma explicação já seria suficiente. Poderíamos, por exemplo, ter uma interação entre o Zoro e o Kawamatsu depois da guerra, que seria bastante interessante, onde o Oda explicaria essa relação dos dois, e poderia ser uma cena bem legal. Tem bastante coisa que poderia ser adicionada no final de Wano que seria bem legal, mas enfim. O Zoro não precisa de um flashback mostrando um plot enorme do passado, que ainda vai se resolver e blá blá blá. O passado do Sanji com a Germa vinha sendo preparado há muito tempo. O Oda já deu diversas dicas ao longo da história, até que tudo culminou no arco de Holy Cake. Sanji tinha que finalmente enfrentar os problemas não resolvidos do seu passado, largar pra trás tudo aquilo que o assombrava. E com o final de Holy Cake, esse plot do Sanji foi quase encerrado, até porque temos o despertar dele em um ano. Porém, Zoro não precisa disso. Ele já tem seu backstory que guia bem a jornada dele, terá sua conclusão quando ele finalmente cumprir sua promessa com Kuina e se tornar o espadachim mais forte do mundo. O personagem dele é focado nessa jornada, o que guia o Zoro, seus desafios ao longo da história, seus power-ups são todos relacionados ao seu sonho final. A construção dele é feita totalmente se baseando nele querer se tornar o espadachim mais forte do mundo, e é por isso que eu acho desnecessário uma segunda história pro Zoro. Isso, claro, na minha visão, como alguém não entendedor assim que sabe exatamente do que tá falando, mas só como um leitor casual e obviamente um enorme fã do Sanji.